Olá pessoal, nessa aula continuaremos falando sobre a transformada de Fourier, mas caminhando para a transformada de Fourier discreta, que tem uma utilidade prática na computação numérica, no tratamento de sinais digitais, por exemplo. E para irmos para a transformada de Fourier discreta, nós precisamos conhecer uma função peculiar, aquela chamada de impulso de Dirac ou delta de Dirac. E existem diversas formas de definir esse delta de Dirac, ou esse impulso de Dirac. Aqui eu vou utilizar uma forma bem simplificada. Vamos definir uma função π de x e h, que é um pulso retangular de largura h e área unitária. Então, ela é definida da seguinte forma. Para valores negativos de x, a minha função vale 0. E para valores de x superiores a h, a minha função também vale 0. Somente no intervalo entre 0 e h, a minha função vai ter um valor constante igual a 1 sobre h. Então, se integrarmos esta função de menos infinito a mais infinito, veremos que nós podemos integrar apenas no intervalo em que a função é não nula, ou seja, de 0 a h, e o valor da nossa função é constante igual a 1 sobre h, que é esta expressão que nós temos. Integrando-se nesse intervalo, nós vemos que a área seria a mesma. Isso aqui é a forma de um retângulo, então o nosso retângulo tem altura 1 sobre h e largura h, de tal forma que o produto vai dar 1. Então, nós esperamos que esta integral aqui tem um valor igual a 1, independentemente do valor que eu escolher para o h. Então, se o meu h é grande, eu vou ter uma caixa com altura pequena. Conforme eu diminuo o valor do h, a minha caixa vai aumentando de altura, mas mantendo o mesmo valor da área, ou seja, o valor desta integral continua valendo 1. Agora, o que acontece se nós fizermos o h tender a 0? Como que essa função se comportaria? Neste caso, com h tendendo a 0, 1 sobre h vai tender a infinito. Mas o produto da largura pela altura vai ser mantido. Então, a área sobre a curva vai ser igual a 1. Então, neste caso, se eu fizer calcular o limite do h tendendo a 0, a nossa função π de x e h vai tender ao nosso delta de Dirac, que é essa nossa função definida com esse delta de x. Ele não depende mais de h, o h tendeu a 0. Então, neste caso, a nossa função ela tem valor nulo por todo o domínio, com exceção da origem, em que o valor dela é infinito. Mas ela tem a propriedade de que, quando eu calculo a integral de menos infinito a mais infinito, a área sobre a curva continua sendo unitária, igual a 1. E neste caso, observem que, se eu multiplicar a nossa função, essa integral aqui, se eu colocar um 2 aqui dentro da integral, então a integral de menos infinito a infinito de 2 delta de Dirac, o valor vai ser 2, ou seja, eu estou pegando a área que eu tinha inicial e reescalei ela para 2. Então, se eu tivesse um outro valor aqui, então 3,5, então 3,5 vezes o delta, integrando-se eu vou ter a área que eu tinha do delta, só que reescalada para 3,5. Então, a área sobre essa curva vai ser 3,5. Semelhantemente, quando eu calculo a integral de delta de Dirac vezes uma outra função f de x, o que vai acontecer é que o valor dessa integral aqui, em todos os pontos fora da origem, o delta de Dirac vale 0. Então, a integração fora da origem vai dar sempre nula. Com exceção do ponto da origem, em que o valor de delta tende a infinito, e o valor da integral, neste caso, vai ser dado por a integral que eu tinha do delta de Dirac, que é igual a 1, só que reescalando pelo valor da minha função f de x na origem. Ou seja, de tal forma que esta integral aqui, ela é igual ao valor da minha f na origem. Ou seja, como se eu estivesse reescalando o valor da integração somente do delta de Dirac. Observem que, curiosamente, nós temos que a função que nós temos aqui, ela é o delta de Dirac vezes o f de x,
ele é nulo em todo o domínio x, com exceção da origem, onde ele tem um valor infinito. Mas, ao integrarmos de menos infinito a mais infinito, nós temos que o valor dessa integral é justamente o valor da minha função na origem. E outra curiosidade é se eu deslocar o meu delta de Dirac numa outra posição, por exemplo, se ao invés de eu colocar o meu delta de Dirac na origem, eu desloque ele para uma posição x0, de tal forma que em todos os pontos do domínio, a minha função delta de Dirac deslocada ela vale 0, a menos do ponto x0, onde a minha função tende a infinito. E neste ponto, se eu calculasse a integral que contivesse esse ponto x0, o valor somente desse delta de Dirac deslocado continuaria valendo 1. Agora, se eu calculo a integral de Fourier, a integral de menos infinito a infinito do delta de Dirac deslocado vezes a nossa função f de x, o que eu obtenho é justamente o valor da minha f de x no ponto x0. Então, são duas propriedades interessantes de utilizarmos a função delta de Dirac. E vamos ver qual a aplicabilidade dela ao trabalharmos com transformada de Fourier. Então, vamos calcular a transformada de Fourier do delta de Dirac. Então, para isso, vamos utilizar a expressão que já deduzimos anteriormente. Então, a transformada de Fourier vai ser dada por 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito da minha função que eu estou calculando a transformada de Fourier, que no caso é o delta de Dirac, vezes e elevado a menos i ômega x dx. Nesse caso, então, como vimos pela propriedade da integração da transformada da integração do delta de Dirac vezes uma outra função qualquer, o valor desta integral vai ser dado pelo valor desta função na origem, em 0, ou seja, 1 sobre raiz de 2π elevado a menos i ômega 0. Então, elevado a 0 é igual a 1. Então, nós temos que a transformada de Fourier do delta de Dirac é uma constante, 1 sobre raiz de 2π. E agora, vamos calcular a transformada de Fourier inversa. Então, agora nós temos num domínio da frequência. Então, delta no domínio da frequência ômega aqui. Então, nós temos que a transformada vai ser 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, de delta w elevado a menos wx dw. De tal forma que esta integral aqui vai ser igual ao valor desta função que está multiplicando o delta de Dirac na origem. Então, no lugar do w, eu vou substituir por 0. Então, elevado a 0 dá 1. Nós temos uma constante também. Então, graficamente, normalmente a gente representa o delta de Dirac como uma seta apontando para cima, assim, como se o valor não fosse definido neste ponto. Então, o delta de Dirac ele tem valor nulo em todo o domínio, no caso aqui em t, e somente na origem ele tem um valor tendendo a infinito. Mas com a propriedade de que se eu calcular a integral no intervalo que contém o meu delta de Dirac, o valor é finito e igual a 1. E acabamos de ver que quando eu calculo a transformada de Fourier do delta de Dirac, nós obtemos uma constante. Ou seja, isso significa que para eu representar no domínio da frequência um delta de Dirac, um pulso de Dirac, ou seja, ele tem valor nulo para valores negativos e positivos e somente na origem ele tem um valor que tende a infinito, eu teria que ter uma contribuição de todas as frequências com o mesmo peso, de tal forma que somente na origem esses valores eles se somam, eu tenho uma contribuição construtiva. Em todos os outros pontos fora da origem, todas essas diferentes componentes de frequência se cancelam e eu tenho a representação no domínio no domínio do tempo. Eu teria que ter uma contribuição com o mesmo peso em todas as frequências. Já quando a gente olha a transformada inversa, que a gente observou que quando eu tenho um delta de Dirac no domínio da frequência, a transformada inversa é uma constante, ou seja, o que significa que se eu tenho algo que não varia no tempo, isso aqui é uma constante,
Isso aqui representa uma frequência nula. É justamente esta situação, ou seja, para eu representar no domínio da frequência uma componente constante, isso representa eu ter toda a energia concentrada numa frequência nula, ou seja, eu não estou vendo oscilação aqui. Então é como se o período de frequência disso aqui fosse infinito. Ou seja, para o período ser infinito, a frequência é nula, que é exatamente isso que estamos observando. Esse é o significado, vamos dizer, o significado físico da relação da transformada inversa e direta do delta de Dirac. Agora, quando calculamos a transformada de Fourier de um delta de Dirac deslocado, então se o meu delta de Dirac ele não está mais na origem, mas numa posição x0, a transformada de Fourier vai ser 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, desse delta de Dirac deslocado na posição x0, vezes e elevado a menos i ômega x dx. E nós vimos que o valor desta integral é justamente o valor desta função que está multiplicando o delta de Dirac na posição onde o delta de Dirac está deslocado, ou seja, em x0. Então, o valor desta integral e dessa transformada de Fourier vai ser 1 sobre raiz de 2π elevado a menos i ômega x0. Então, agora nós temos aqui uma exponencial complexa, ou seja, que representa, então, funções trigonométricas oscilando com uma frequência angular ômega. Já a transformada de Fourier inversa de um delta de Dirac deslocado numa frequência angular ômega 0 pode ser escrita como sendo 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito de delta de Dirac deslocado na posição ômega 0 elevado a i ômega x de ômega. De tal forma que o valor desta integral vai ser o valor desta função que está multiplicando o delta de Dirac deslocado nesta posição, ou seja, 1 sobre raiz de 2π elevado a i ômega 0 x. Então vamos ver um resumo dessas propriedades da transformada de Fourier do delta de Dirac, tanto no domínio do tempo quanto da frequência. Então nós vimos que a transformada de Fourier do delta de Dirac deslocado na posição x0 vai ser dado por 1 sobre raiz de 2π elevado a menos i ômega x0. E a transformada inversa do delta de Dirac aqui no domínio da frequência deslocado na posição ômega 0 é igual a 1 sobre raiz de 2π elevado a i ômega 0 x. E podemos também ver o oposto. O que eu quero dizer é, se eu aplicar a transformada inversa nos dois membros desta equação, nós temos que a transformada inversa da transformada de Fourier de uma certa função, no caso o delta de Dirac aqui, é a própria função. É como se eu tivesse aplicado a operação de ida no sentido direto e o inverso. Então, eu retorno para a mesma função. Então, quando eu faço isso, aplico a transformada inversa nos dois membros, o que acontece é que eu obtenho a minha função original, que é o delta de Dirac deslocado na posição x0, e no membro da direita tenho a transformada inversa de 1 sobre raiz de 2π elevado a menos i ômega x0. Então, essa transformada de Fourier dessa expressão é igual a esse delta de Dirac deslocado no tempo. Semelhantemente, se aplicarmos a transformada de Fourier nos dois membros dessa expressão, então nós temos que a transformada de Fourier da transformada inversa de Fourier do delta de Dirac é a própria função que eu tenho aqui. Eu fui e voltei, realizei as duas operações de ida e volta da transformada de Fourier. De tal forma que, para este segundo caso, nós temos que o delta de Dirac no domínio da frequência deslocado na posição ômega 0 é dado pela transformada de Fourier de 1 sobre raiz de 2π elevado a i ômega 0 x. E agora veremos primeiramente uma aplicação desse conceito quando estudamos funções periódicas. Então, lembrando lá das séries de Fourier. Então, lembrando da
da estrutura lógica que utilizamos, então partimos inicialmente de funções periódicas, lidamos com essas funções periódicas através de séries de Fourier. Em seguida, nós generalizamos a série de Fourier para uma função qualquer, entramos no conceito de integral de Fourier e depois desmembramos a integral de Fourier em duas operações, uma que era a transformada de Fourier direta e a transformada de Fourier inversa. Agora, com as propriedades que exploramos da transformada de Fourier do delta de Dirac, que é a relação com exponenciais complexas, como vimos no slide anterior, vamos voltar agora e olhar com os olhos da transformada de Fourier para a série de Fourier. Então, será que a gente pode trabalhar com séries periódicas, funções periódicas com a transformada de Fourier? Então, vamos assumir que nós temos uma f de t agora periódica, e sendo periódica, nós podemos representá-la matematicamente através de uma série de Fourier. Aqui, no caso, uma série de Fourier complexa, onde os CK são os coeficientes da série de Fourier complexos, vezes essas exponenciais complexas, e k ômega 0t, onde k é um número inteiro igual e varia de menos infinito a mais infinito. Então, esse inteiro, então a soma dessas diferentes componentes periódicas ponderadas pelos coeficientes da série de Fourier vão resultar nessa nossa função periódica. Então, essa expressão é semelhante ao que vimos anteriormente em séries de Fourier, lembrando que esse ômega 0 equivale ao 2π sobre o período da minha função periódica, p sendo o período. Então, vamos ver qual que seria a transformada de Fourier desta nossa função. Então, a transformada de Fourier que estamos buscando é dado pela transformada de Fourier desta série de Fourier. Então, qual que seria a transformada de Fourier desta série? Então, lembrando da propriedade de linearidade da transformada de Fourier, nós podemos escrever a transformada de Fourier de uma somatória como uma somatória das transformadas de funções de cada uma dessas exponenciais complexas. Então, a transformada de Fourier que estamos buscando, essa f maiúscula de w, ela pode ser escrita então como uma somatória dos CKs, então esses CKs são constantes, né? Os coeficientes da série de Fourier, vezes a transformada de Fourier de cada uma dessas componentes, dessas componentes periódicas. De tal forma que nós vimos, uma das propriedades é que a transformada de Fourier de 1 sobre raiz de 2π vezes e elevado a i, ômega 0x, é justamente um delta de Dirac deslocado no domínio da frequência na posição ômega 0. Então eu posso reescrever essa transformada aqui, como já deduzimos anteriormente. A transformada de Fourier dessa exponencial complexa é justamente um delta de Dirac no domínio da frequência deslocado na posição ômega 0, a menos desse raiz de 2π que não tem aqui, que a gente vai colocá-lo multiplicando. De tal modo que nós temos que essa expressão aqui ela pode ser reescrita como raiz de 2π somatória de k indo de menos infinito a mais infinito dos CKs, os coeficientes da série de Fourier, vezes os delta de Dirac deslocados nessas posições múltiplas de ômega 0. Ou seja, é como se tivéssemos um trem de deltas de Dirac ao longo do domínio da frequência. Ou seja, se nós representarmos uma função periódica no domínio da frequência, utilizando-se a transformada de Fourier, veremos que a energia associada a cada uma das componentes das frequências do fenômeno periódico vai estar concentrado ao longo ao longo dessas frequências. Então, nós temos frequências específicas, né, que combinadas na série de Fourier resultam na nossa função original. Então, ao invés de eu ter uma distribuição contínua
da energia associada a cada uma das componentes da frequência, nós vemos que se eu calcular a transformada de Fourier de um fenômeno periódico, eu verei que a energia associada a cada uma dessas componentes vai aparecer claramente em cada uma dessas frequências múltiplas de ômega zero. E os CKs, ou seja, os coeficientes da série de Fourier, vão ponderar a amplitude de cada um desses deltas de Dirac deslocado. Então aqui nós vemos que a transformada de Fourier ela generaliza, né, a representação no domínio da frequência, não apenas funções não periódicas, mas também pode representar funções periódicas. Então, esta conclusão que tiramos quando utilizamos esta função particular, o delta de Dirac, que ele permite explorar esses cenários em que a energia está concentrada em uma frequência específica.